Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Eu não sei a que horas você vai estar vendo esse vídeo, né? Eu acabei de abrir um canalzinho no YouTube por questão de necessidade, né? Nós, professores do Estado, do ensino médio, estamos fazendo nossas aulas de forma remota. E eu sempre gosto de mandar uma introdução para os meus alunos, e o espaço que a gente tinha no WhatsApp era muito pequeno. Então, a alternativa que eu encontrei foi usar o YouTube, que me permitia que eu tivesse um pouquinho mais de tempo para explicar, para pelo menos introduzir as minhas aulas de português e literatura do ensino médio, né? Então eu resolvi abrir esse canal e esse é apenas o quarto vídeo que eu estou gravando. Dois foram direcionados aos meus alunos, né? Eu usei o YouTube só por conta realmente do tempo. Era aula de português e de literatura. E um terceiro vídeo que eu coloquei no YouTube falava sobre algumas reflexões minhas sobre educação, sobre interdisciplinaridade principalmente, tá certo? E esse é o quarto vídeo que eu estou lançando aqui na internet. Logicamente eu digo lançando num sentido figurado, né? Porque eu não tenho no meu canal inscritos, eu tenho poucas visualizações, aquele joinha, o like, né, como chamam, eu nem sei se tem algum, né? Pouquíssimas pessoas veem os meus vídeos, mas isso para mim é irrelevante, porque eu faço os meus vídeos para mim, para minha utilidade, para eu assisti-los depois e me avaliar enquanto professor e me avaliar enquanto pensador, né? E logicamente, claro e é óbvio que quando algum amigo meu, né, uns dois ou três aí, acessam o canal e veem o meu vídeo, eu fico feliz, né? Fico feliz principalmente pelo feedback que eles me dão, né? Porque o diálogo que eu exponho aqui, eu já deixo aberto ao contraditório, né? E, e às vezes eu recebo feedback de amigos e fico realmente muito feliz. Tá certo? Essa semana, ou semana passada, se eu não me engano, eu vi um vídeo do professor Mário Sérgio Cortella, um vídeo curtíssimo. Eu acredito que 32 segundos, se não me falha a memória. O vídeo tinha apenas uma frase, né? E tinha 32 segundos porque ele repetiu a frase, que poderia ter menos tempo. E a frase dizia o seguinte: o filósofo tem pés de chumbo e asas. Aí ele repetiu que o filósofo tem que ter pés de chumbo e asas. Dentro do meu humilde conhecimento, na minha mentalidade, eu consegui entender a mensagem que ele queria passar. Logicamente que a ambiguidade de interpretações ela pode estar presente e outras pessoas terem entendido de formas diferentes. E isso que o Cortella diz é aplicável a todos os segmentos, né, da sociedade e da vida. Mas eu queria falar aqui em particular da educação. Como eu posso usar essa frase dentro do contexto educacional, visto que é a minha área de trabalho, né? Então, quem sou eu para mero professor da zona rural, né, filho de agricultores, para fazer uma inversão numa frase criada pelo grande Mário Sérgio Cortella, que tem milhões de seguidores, né? Enquanto eu tenho 5 no máximo, né? Recebe milhares de likes e milhares de comentários por dia. Quem sou eu para fazer uma inversão de uma frase do Cortella? Mas como a liberdade de expressão nos dá esse pretexto, né? Abre essa janela para a gente fazer essa observação. Se a frase fosse minha,
voltado principalmente para o campo da educação, eu diria de uma outra forma. Eu diria assim, que o sábio, né? O sábio, lá que ele chama de filósofo, o sábio ele tem que ter, além de asas, ou apesar de ter asas, ele tem que também ter os pés de chumbo, né? Porque as asas faz com que ele, permite com que eles alcem voos muito altos, né? Mas se eles não conseguirem voltar dessa decolagem, voltar dessa subida e não terem uma decolagem onde possa estar firmados, né, com pés de chumbo no chão, realmente vão ficar viajando pelo espaço eternamente, sem conseguir voltar para a Terra. Tá certo? E quando eu vi eu sou meio observador, e quando eu vi o Cortella falar essa frase, eu lembrei de uma passagem bíblica, né, que envolvia o profeta Daniel e o rei Nabucodonosor da Babilônia, né, que era um sonho que os sábios da Babilônia não decifravam, né, e por isso eram ameaçados de morte, de extermínio, de serem derrubadas as suas casas e virarem pó. E Daniel, né, iluminado pelo Deus dos israelitas, né, aquele em que ele cria, conseguiu decifrar o sonho. E o sonho envolvia, na visão do rei Nabucodonosor, uma estátua que tinha a cabeça de ouro, né, o tórax e os braços de prata, o quadril e o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. E no sonho do rei Nabucodonosor, rolava uma pedra do nada, né, e esmiuçava essa estátua, levando ao pó o ouro, a prata, o bronze, né, e principalmente o próprio barro que já era feito do pó. E por uma explicação muito simples, né? A base da estátua era constituído do material mais fraco, né? Então, eu acho que antes de asas, nós, professores, deixando aqui o filósofo de lado e trazendo aqui para a nossa área, nós professores temos, antes de asas, que ter pés de chumbo, ou seja, que ter os pés no chão. Não achar que está realizado, né, que venceu na vida, que é o detentor da verdade absoluta apenas porque concluiu um curso superior. Que isso o eleva a altitudes inalcançáveis, inatingíveis, de onde lá de cima ele observa aqueles que estão abaixo dele, né? Eu devo ter asas, eu devo ter asas para não estacionar naquilo que eu aprendi e achar que é o suficiente, né? Eu tenho que ter asas para tentar alçar voos maiores, ter maiores conquistas, ter maior respeitabilidade, ter maior admiração, principalmente por parte dos meus alunos, mas eu tenho que sempre que me colocar numa postura fixa no chão, para que, como as casas dos três porquinhos, não possa vir um lobo soprar e estas irem para o chão. Então eu procuro sempre ter os pés no chão, mas confesso para vocês também que, mesmo sendo humilde, eu não deixo de tentar alçar voos maiores, buscando sempre o conhecimento, buscando sempre ler, buscando sempre observar, para que essas coisas eu possa aplicar não só na minha vida pessoal, mas principalmente na minha vida acadêmica e na minha vida como profissional da educação, como formador de opinião, tá certo? E eu sempre coloco para meus alunos que, enquanto eu tenho os pés no chão,
que eles podem alçar voos muito maiores do que eu, né? E muitas vezes isso não é compreendido. Eu ensinava uma turma de terceiro ano do ensino médio, terceira série do ensino médio, e aproximando-se a prova do Enem, eu falei para esses 33 alunos que todos eram capazes de conseguir a proficiência no Enem, ou seja, todos tinham a capacidade de passar, como a gente chama, no Enem. Mas deixei bem claro que nem todos iam conseguir. Os estudos, as estatísticas, as experiências próprias vividas da gente dentro da nossa escola diz que 100% não alcança, muito longe disso, né? Infinitamente longe disso, está a anos-luz de conseguir 100% de proficiência. E quando eu disse que nem todos conseguiam, eu fui denunciado para minha escola por desmotivar os meus alunos, dizendo que eles não passariam no Enem. Logicamente isso não me afetou, eu fui chamado pela diretora para prestar esclarecimento sobre o assunto. Ela entendeu o que eu falei, porque na realidade o que eu estava fazendo era incitando-os a ler mais, a estudar mais, a pesquisar mais, a assistir mais jornais, a observar mais a vida, porque dentro de um banco de 30 mil, 50 mil questões que compõem o Enem, você tem que saber de muita coisa para você conseguir a sua proficiência. Então, se você, como o rei Nabucodonosor, né, na sua alegoria, tiver uma estátua ou for uma estátua de pés de barro, que não teve uma educação básica firmada no conhecimento, na pesquisa, no interesse, na pontualidade, na assiduidade, né, de todo o sistema integrado de ensino, você não será capaz de conseguir uma proficiência no Enem que te eleve à categoria de um profissional de ponta, né? E prova disso, infelizmente, para minha tristeza, dos 33 alunos dessa terceira série que fizeram o Enem, nenhum conseguiu a proficiência mínima para ingressar em algum curso superior, mostrando que eu estava com a verdade. O que não me orgulha em nada, na verdade, me deixou decepcionado porque eu sou um dos seus orientadores e quando eles fracassam, eu fracasso junto. Eu também tive outra experiência, também com aluno de terceira série, muito interessante. Voltando novamente a falar do Enem, quando se aproximava a prova, né, de final de ano, eu falava para os meus alunos estudarem, se dedicarem, tirarem um pouco do seu tempo de diversão, do seu final de semana, para se aplicar aos estudos do Enem, para fazerem simulados, para pesquisarem na internet quais os bizus, né, quais as maneiras, os atalhos, para se conseguir chegar a uma boa nota no Enem. Enquanto eu motivava meus alunos, eu diria que assim fazendo eles poderiam chegar muito mais longe do que eu cheguei, mero professor de português, né? Poderia ser um engenheiro, poderia ser um advogado, poderia ser um arquiteto, poderia ser um odontólogo e ganhar dezenas de vezes mais do que esse mero professor, que não vai dizer quanto ganha por um motivo óbvio. É vergonhoso o que um professor ganha no Brasil. E por isso, muitas vezes ele é confundido com uma pessoa que ganha muito porque trabalha demais, né? Para ganhar um salário digno, pelo menos de sobrevivência minha e daqueles que de mim dependem, eu tenho que trabalhar e geralmente os meus colegas professores 3 turnos. E eu diria mais, que a gente trabalha praticamente 24 horas. E com essa situação remota não mudou. Então, quando eu disse que meus alunos poderiam ser engenheiros, poderiam ser arquitetos, médicos, advogados, para não serem serventes de pedreiro, para não serem catadores de lixo, para não serem garis, para não serem operários trabalhando com mão de obra pesada,
como por exemplo servente de pedreiro, um de meus alunos pulou da cadeira, né, depois de 3 anos, que ele estava comigo desde o primeiro ano, e, sim, meio revoltado, veio com a réplica, né? Disse: professor, o senhor quer dizer que servente de pedreiro não é um emprego digno? Não é uma profissão digna? Primeiro, eu parabenizei o aluno, porque nos 3 anos que eu convivi com ele, eu não tinha escutado a sua voz ainda, né? E elogiei. Digo: parabéns, fulano, que bom, né? Que você resolveu interagir na minha aula, porque nesses 3 anos de convivência eu não conhecia a sua voz ainda. Que bom que você está se tornando um aluno crítico e reflexivo e expondo a sua opinião, não só para mim, como está dividindo-a com os seus colegas. Mas permita-me dizer, a profissão de servente de pedreiro, assim como as outras que eu citei anteriormente, todas são muito dignas e necessárias. O problema é que quantas aulas teóricas ou práticas você teve aqui de fazer cimento, de rebocar parede, de mexer cal, de fazer barreiro, né? De subir escada com lata de concreto, né? De retelhar a casa, de madeirar a casa. Quantas aulas você teve aqui? Ele falou: nenhuma. Exatamente, porque aqui nós estudamos as ciências, as várias áreas das ciências. Nós estudamos o português, a matemática, a filosofia, a sociologia, a física, a química, a biologia, a arte, a língua estrangeira. Então, se você pretende, tinha como projeto de vida ser um servente de pedreiro, você está no lugar errado, meu querido. Não precisaria você passar 13 anos, como você já está fazendo esse ano, com a bunda sentada nessa cadeira dura para ser um servente de pedreiro. Você estaria no lugar adequado, mais adequado, se você estivesse infiltrado numa obra, aprendendo com os mestres. Percebeu a palavra? Mestre. Que anteriormente o professor já foi classificado como tal, mas foi perdendo em importância, né? De mestre, onde os alunos saíam correndo atrás, como nas ruas de Atenas, na Grécia, o mestre passou para professor, de professor passou para mediador do conhecimento, e hoje é considerado pela educação, pelos setores que comandam a educação, como simples motivadores, né, para com os seus alunos. Então, é inegável que nós, professores, perdemos muita importância dentro da nossa profissão. Se não, vejamos, eu tenho uma reforma para fazer na minha casa e no final dos anos, nos finais de anos, os pedreiros são muito concorridos, né? Aí a pessoa diz: poxa, eu queria fazer uma reforma na minha casa, eu queria aumentar o meu banheiro, mas mestre, a essa altura do campeonato é muito difícil. Então, um simples pedreiro, sem querer aqui citar termos pejorativos, um simples pedreiro que precisou estudar muito menos do que você, que é professor, né, é chamado de mestre, né? O carpinteiro que faz a cama, que enmadeira uma casa, que faz uma porta trabalhada, é chamado de mestre. E quando alguém é daquele ofício, as pessoas dizem: ele é bom porque herdou daquele mestre, outro carpinteiro. O cara que faz portão de aço é mestre, né? Todo mundo é mestre. Quando você vai para uma academia que o cara ensina a você quebrar a cara do outro à custa de cotoveladas, de joelhadas, de socos, de cabeçadas, ele é o mestre do MMA e recebe por parte dos seus discípulos uma devoção incrível. É o mestre, foi o mestre que me ensinou a quebrar a cara do outro, né? Do outro estar desmaiado no chão e eu continuar quebrando a sua cara para que eu possa me firmar como vencedor. Esses são tratados como mestres no MMA, no jiu-jitsu, no karatê. Muito embora a filosofia oriental diga que essas artes tragam benefícios, a realidade é assim que acontece. A gente vê os octógonos depois das lutas banhados
em sangue, né? Mas esses são considerados mestres. Então nós, reles motivadores de alunos, devemos ter asa, né? Devemos sempre tentar, de todas as formas, buscar novas maneiras de aplicar nossos conhecimentos, novas didáticas, mas temos sempre que colocar o pé no chão, que a nossa importância não é tão grande como muitos pensam. Por isso, a gente tem que ter os pés de chumbo. E nessa questão de ter pés de chumbo e asas, eu vejo em colegas nossos, muito embora o otimismo seja necessário dentro da educação, né? Porque senão a gente não era motivador, se a gente não fosse otimista, mas tem gente que é muito utópico, né? Que vê uma potencialidade num aluno que não existe. E pode até existir para aquilo que para ele, aluno, importa. Porque o termo importar, etimologicamente já diz, importar é trazer de fora para dentro de mim. E exportar é tirar de dentro de mim e mandar para fora. Então, o estudante, o aluno, o jovem, o adolescente, ele só aprende aquilo que para ele importa, aquilo que para ele é interessante. Se não, vejamos um exemplo. Ele vai num aplicativo Android ou qualquer outro aí e baixa um jogo enigmático, dificílimo, feito no exterior em línguas estrangeiras. Ele baixa lá no Play Store e em poucas semanas ele domina totalmente aquele jogo. E poucas semanas depois, ele gaba-se de ter se tornado mestre naquele jogo. Nossa, faltava 10 pontos para me chegar ao nível de mestre. E hoje, graças a Deus, eu consegui chegar ao nível de mestre do Free Fire. Então, não é aqui colocar em xeque a inteligência ou a capacidade de cada aluno. É evitar o otimismo exacerbado, né? Aquele sentimento utópico de que aquilo que a gente está dizendo, aquela mensagem que a gente está transmitindo é interessante para o aluno. E eu fico teimando com ele. O cara não presta, a nota máxima é 10 e o cara tira 1, tira 2, e eu continuo dizendo que ele tem potencial, que ele tem habilidades, e o cara continua tirando 1, tirando 2 e tirando barato da cara do professor. Porque para ele o que o professor diz nada importa. E o que não importa, ele não vai ocupar o cérebro dele com esse tipo de coisa. Tá certo? Então eu não sou muito sonhador, eu sou considerado pelos meus alunos, inclusive pelos meus colegas professores e núcleos de gestor onde eu trabalho, como meio pessimista. O que eu não diria que seria pessimismo, eu diria que seria ser realista. E os números, a matemática é uma ciência exata, ela me favorece, porque quando saem as tabelas aí de aproveitamento de provas externas, né, como o Enem, como o SPAES, como o ABMEP, como o CAED e tantas outras, e até mesmo as avaliações internas, elas desmentem todos aqueles professores otimistas, utópicos, que dizem que o aprendizado está chegando até o aluno. Bem, por se achar mestre no Free Fire, agora vamos fazer uma inversão de papéis, por se achar o mestre do Free Fire, outros jogos aí que eu não conheço, Deus da Guerra, The Warrior, não sei o nome direito, por se acharem os mestres naquilo que fazem, naquilo que importa para eles, os alunos também se acham nivelados com professores, né? O professor sabe, determina, ele detém alguns conhecimentos, mas tem coisa que eu sei que ele não sabe.
Por isso que o Mário Sérgio Cortella dizia, voltando aqui a falar no grande Cortella, é uma coisa que é muito ambígua. Ele diz, enquanto professor, você aprende comigo, eu aprendo com você e nós aprendemos juntos, não é? Isso, resumindo assim, assim por cima, né, superficialmente, dá uma ideia de equidade entre o que o aluno sabe com o conhecimento que o professor tem. E eu não acho que tem que ser assim, porque o aluno, né, é uma questão também muito polêmica, o aluno vem do latim do prefixo a, que quer dizer sem ou desprovido de, e luno, né, derivado de lumine, e quer dizer luz. Então, se eu for dizer na prática, realmente como é, na etimologia da palavra, do latim aluno é aquele sem luz, que vem na escola justamente por isso, para buscar a luz.